Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão é sempre em simultâneo Curiacos TV, Rádio Vida 97.1 e o meu nome é aquele que consegue ver em rodapé, João Nuno Pinto. É com muito gosto que converso de segunda a sexta então consigo e também com todos os nossos convidados. Durante esta semana iremos fazer um balanço daquilo que tem sido o ano de 2025 até à data, não só um balanço a nível nacional, mas também a nível internacional. A nossa convidada de hoje é uma cara subejamente conhecida de todos nós, Joana Amaral Dias. Olá, muito boa noite. Viva, Joana, é sempre um gosto estar aqui contigo. Vamos começar. E o primeiro ponto que tu nos propusestes é de facto alguém da administração Trump, mas que não é do Partido Republicano e que alguém que vem, digamos, de uma família com história na política. Falamos de Robert Kennedy Jr. Olha, João, obrigada pelo convite e já agora deixa-me dizer-te aquilo que estava-te a dizer em off. Parabéns a toda esta longa jornada do Isto é o Povo a Falar, aqui no Curiacos, que realmente tem trazido aqui convidados de excelência. Não falo naturalmente de mim, mas de outras pessoas que têm passado aqui por esta mesa. Tornou-se, de facto, num podcast imprescindível para quem gosta de política e, sobretudo, para quem gosta de pensamento crítico e não de estar sempre a mastigar notícias pré-cozinhadas, pré-feitas, que não contêm qualquer elemento reflexivo ou contraditório. Portanto, muitos parabéns por isso. O Kennedy, a mim interessa-me de sobremaneira porque eu, além de política e agora candidata à presidência da República, eu sou uma profissional de saúde. Há 30 anos que sou uma profissional de saúde e sou psicóloga clínica e sempre vi, e foi assim que fui ensinada e foi assim que desenvolvi a minha persona profissional, sempre vi a saúde como algo inteiro. Não é saúde mental para um lado, saúde física para o outro. O cérebro é também só um órgão, como os outros, como o estômago, como os pulmões. O estômago faz a digestão, os pulmões fazem a troca gasosa e o cérebro pensa e sente. E, portanto, isto para dizer que sempre me interessei pela saúde como um todo. Temas como a alimentação saudável ou o exercício físico, que são fundamentais. E tem sido com muito pesar que todos estes anos, estes 30 anos que levo, 3 décadas de atividade profissional, tenho visto este tema da promoção de estilos de vida saudáveis arredados da política principal, digamos assim, da política com um P capital. Mas não estás de todo a falar destas ondas que existiram de veganismo? Não. Estou a falar daquilo que é alicerçado em conhecimentos científicos e que é a promoção de estilos de vida saudáveis. E que finalmente entraram na política, agora pela porta grande, com o Kennedy, que, enfim, podemos dizer assim, de uma forma simples, ninguém dava nada por ele. Ele vem do Partido Democrata, estava a concorrer às eleições, como se recordarão alguns de vós, em 2024, era um candidato próprio, com a sua candidatura própria, e de repente é chamado, e bem, pelo Trump, para fazer parte da sua equipa. Muitos criticaram-no por isso, mas a verdade é que Kennedy, como Ministro da Saúde, vamos chamar assim, será o equivalente ao nosso organigrama, portanto, à nossa arquitetura político-constitucional, ele tem conseguido trazer este tema da saúde para o primeiro plano. É um tema essencial, porque a saúde caiu, isto interessa-me porque estamos a falar de enfrentar os principais lobbies, os principais interesses instalados do mundo. A saúde caiu, de facto, num ciclo vicioso, que é as pessoas comem mal, pessimamente mal, ingerem brutais quantidades de veneno, e estou a ponderar cada uma das letras da palavra veneno. Depois, naturalmente, não fazem exercício físico, não apanham sol, etc. Não tratam de si, da sua socialização, por aí fora, da sua vida emocional. Ficam doentes
são medicadas, entram nos serviços de saúde, são fortemente medicadas e nunca são tratadas. E, portanto, depois perpetua-se este ciclo vicioso, onde as pessoas continuam a ser medicadas e não curadas, tratadas, e, portanto, estão cada vez mais doentes, cada vez mais medicadas, cada vez mais medicadas, cada vez mais doentes. E, portanto, estes dois grandes lobbies, do Big Pharma e do Big Health, portanto, os grandes cuidados de saúde, que em Portugal também já estão instalados através dos privados, e da grande indústria farmacêutica, que aliás hoje podemos até falar disso, se quiseres, a propósito da von der Leyen, que também está justamente na Berlinda por causa do tema da indústria farmacêutica. Mas para dizer, estas duas grandes indústrias, a par com o Big Food, com a grande alimentação, a alimentação ultraprocessada, têm praticamente dominado a economia. Eu diria que são os 4 cavaleiros do apocalipse, se nós somarmos o lobby, o complexo industrial militar. E, portanto, enfrentar estes 3 grandes lobbies, da comida, da saúde e da farmacêutica, é preciso uma enorme coragem. É preciso ter, de facto, aliás, basta ver quando foi a comissão, não é? Antes do Kennedy ser nomeado, ele foi escrutinado, passado a pente fino, não sei se te recordas, eu acompanhei, não vi todas as horas, porque aquilo, de facto, foi interminável. Mas é preciso coragem, conhecimento, audácia e realmente uma grande perseverança, uma enorme persistência, porque, repara, hoje em dia, se tu entras num supermercado, em qualquer supermercado, tu tens prateleiras infindáveis de comida ultraprocessada. A comida saudável, carne, peixe, ovos, vegetais, fruta, corresponde a uma ínfima parcela daquilo que são as áreas respectivas proporcionais de cada supermercado. As pessoas que comem mal e que não têm um estilo de vida saudável, mais cedo ou mais tarde, umas mais cedo, outras mais tarde, dependendo de vários fatores, genéticos, ambientais, vão ficar doentes, não há dúvida sobre isso. E vão entrar na tal máquina debulhadora. Isto depois também entronca com um outro problema, João Nuno, que é a questão da produção agroalimentar, que realmente também enferma deste momento de todo o tipo de problemas, desde o facto de não ser local, e portanto ter que percorrer grandes distâncias, até grandes produções que obrigam ao emprego de enormes quantidades de pesticidas, olha, o glifosato, que é uma substância contra a qual eu luto há anos e continua a ser permitida, nomeadamente pela União Europeia, e que é altamente cancerígena. E, portanto, enfim, isto é o verdadeiro elefante no meio da sala. Se a política não tem a saúde, e nomeadamente a promoção da saúde, como um dos seus principais interesses, então nós temos que nos perguntar naturalmente para que é que serve a política. E realmente, como eu te digo, todos estes temas que gravitam em torno da saúde foram tomados de assalto, foram feitos reféns por estes grandes interesses, e o Kennedy tem feito este trabalho muito laborioso, muito complexo, de ir retirando, passo a passo, certos produtos do mercado, certos aditivos, proibindo certos elementos na composição de alimentos, que são muito importantes. Aliás, eu devo dizer que quem me acompanha nas redes sociais, etc., sabe que este é um tema que me é particularmente caro, e que devo dizer que na minha campanha também é central, na minha campanha para a presidencial. Portanto, tem sido com muito gosto que finalmente, posso dizer que inclusivamente não me sinto tão sozinha, que vejo que alguém está a pugnar exatamente nessa direção. Nós não podemos, a política foi feita para servir as populações, para aumentar o bem-estar das populações, defender o bem comum. Se efetivamente nós não promovemos portugueses, americanos, o que quer que seja, portugueses saudáveis, então, se promovemos a doença ou se deixamos que se caiam, não é? Se enrodilhemos nestes ciclos viciosos de doença, então naturalmente a política não serve para nada ou está ao serviço de agendas muito perversas. E, portanto, eu acho que o Kennedy marca este ano de 2025, definitivamente, até porque marca algo de inédito, inaudito, na política internacional e que eu estou certa que vai ter ressonância em vários outros palcos de outros países. Muito bem. Uma vez que mencionaste um nome, deixa-me saltar então para o outro nome que já foi mencionado, que é Ursula von der Leyen, e a questão de ter existido, de facto, uma moção de censura quanto à intervenção de Ursula von der Leyen no Pfizergate.
É verdade, João Nuno, porque há anos esta parte que no Parlamento Europeu, nas instâncias europeias, melhor dizendo, se vem dirimindo o problema de von der Leyen ter contratualizado via SMS as inoculações Covid, sendo que se trata, do ponto de vista do volume de negócio, do maior negócio alguma vez feito pela Europa. Até, com certeza, até ao armamento que se adivinha, não é? Mas até à data, até 2021, esse era o maior negócio alguma vez feito pela União Europeia. E, claro que naturalmente as pessoas se interrogam como é que isso pode ter sido negociado via SMS diretamente com o CEO da Pfizer, Albert Bourla, sem dar qualquer prestação de contas, sem qualquer transparência e violando aquilo que, aliás, são todos os procedimentos protocolares na União Europeia, que obriga que as reuniões existam atas, sejam... Bom, naturalmente, eu já disse isto aqui uma vez e repito, eu até numa reunião de condomínio do meu prédio, que tem 7 andares, há uma ata para a reunião de condomínio. Como é que é possível? Como é que é possível? Maior aquisição, uma das maiores aquisições de sempre da União Europeia. Sempre. Num assunto tão sensível, lá está, que é a saúde, não é? Porquê? Porque a Big Pharma, tal grande indústria farmacêutica, tem um poder esmagador, um poder realmente de ceifar tudo o que está à volta, como nunca teve de antes, e que consegue comprar médicos, consegue subornar profissionais de saúde, políticos, tem lobistas, exércitos de lobistas a trabalhar a seu favor, etc. Isto quer dizer que durante estes anos todos, de 21 a 25, andaram várias instâncias europeias a tentar chamar à razão, à pedra, à prestação de contas, Ursula von der Leyen, e que se tem esgueirado sempre como uma enguia, permite-me a imagem, tem de facto deslizado sempre entre os pingos da chuva até à data. Esta moção de censura não é exceção. Ela reuniu um número praticamente mínimo de assinaturas, existiram até escândalos com deputados italianos, não importa agora os pormenores, importa dizer que, de qualquer forma, de qualquer maneira, independentemente do seu resultado, a verdade é que, pela primeira vez, a Ursula von der Leyen sai beliscada. Tu sabes que, curiosamente, a Ursula von der Leyen tinha tido uma votação anterior, no seu primeiro mandato, bastante frágil. Depois reforçou o seu poder com uma segunda votação já pós-Covid, muito mais robusta. Mas agora isto, naturalmente, enfraquece-a e faz com que este processo de averiguação destes contratos continua. Até porque já agora, permite-me o gancho, tu também o fizeste, entretanto, a FDA, portanto, a instituição norte-americana, estadunidense, que regula a Food and Drug Administration, que regula, efetivamente, aquilo que são todas as drogas que são permitidas por prescrição ou sem prescrição nos Estados Unidos, já obrigou que estas inoculações Covid-19, obrigou agora, durante o mês de julho, que estas inoculações Covid-19 tenham na sua rotulagem perigos de miocardite, o aviso para perigos de miocardite e pericardite. Ou seja, aquilo que se dizia há tanto tempo, não é? E que quem chamava a atenção para estes problemas, inclusivamente eu, era chamado, apodado de negacionista, conspiracionista, afinal tinha razão de ser. E, portanto, isso também reforça, obviamente, que esta investigação sobre von der Leyen persista, continue e que tenha que chegar a bom porto, ou ao melhor porto possível, pelo menos. Muito bem. Até porque, e vamos agora para uma outra área, o rearmamento europeu e o rearmamento da NATO, até porque Ursula von der Leyen já tinha uma história enquanto Ministra da Defesa alemã, não é? Como é que tu lês agora este aumento da percentagem do PIB para a defesa? Faz sentido? Olha, João Nuno, estes dirigentes não eleitos, convém sublinhar que o Ursula von der Leyen faz parte desta cúpula, desta casta de dirigentes não eleitos, em que ninguém votou neles, mas foram escolhidos a dedo. Não foram escolhidos pelo povo, mas foram escolhidos pela uma outra casta ainda mais seleta, não sabemos bem quem, mas alguém o escolhe, com certeza, não é? Não vão lá parar
de paraquedas, não é? Ou de trotinete, portanto, por alguma razão foi escolhida, não é? Ela tem um passado de vários problemas, de plágio, ligações familiares perigosas, estes assuntos também quentes sobre as suas manigâncias com a indústria do armamento, por aí fora, e, portanto, naturalmente, estas elites não eleitas convém sempre que tenham alguns rabos de palha, alguns compromissos, para que depois sejam elas próprias também reféns de quem puxa os cordelinhos, como é evidente. Certo é que ela tem continuado, Ursula von der Leyen tem sido uma locomotiva deste rearmamento da Europa, desta ideia de rearmar a Europa em força, e eu até acredito, até posso conceder, que nós precisássemos de reformular as nossas Forças Armadas. Claro que sim, de modernizar, eu até posso conceder isso, sem problema nenhum. Não posso já permitir nem aceitar que estamos a falar desta quantidade abstrusa de dinheiro, de 5%, estamos a falar de milhões de euros, nós estamos a falar de fatias, para as pessoas terem uma ideia, 5%, 10% do orçamento de Estado são mais ou menos 13 mil milhões de euros. 5% anda à volta dos 6, 7 mil milhões de euros. Como é que os portugueses podem aceitar tal obscenidade se nós depois não temos dinheiro para manter urgências obstetrícias abertas? E tivemos ainda agora, muito recentemente, duas grávidas que perderam o seu filho, sendo o caso mais impressivo, talvez, o do Barreiro, em que, de facto, chega à urgência depois de uma longa demora, de uma delonga excruciante. Portanto, se não há dinheiro para alocar à escola pública, nós temos neste momento muitas crianças portuguesas que não tiveram entrada na escola pública, não há dinheiro para alocar ao Serviço Nacional de Saúde, não há dinheiro para as pessoas, cidadãos portadores de deficiência, crianças autistas, enfim, um sem número de problemas, mas depois temos para rearmar a Europa, para ir combater uma guerra por procuração numa fronteira longínqua. Mas alguém acredita que o Putin vai invadir Portugal? Esta pergunta eu acho que tem que ser feita. Alguém, no seu perfeito juízo, acredita que Putin vai invadir Portugal? Nós, as nossas fronteiras, nomeadamente na zona marítima, ninguém as defende, estão completamente desprotegidas. Essas sim, que servem naturalmente os nossos interesses, estão completamente votadas ao abandono, à negligência. Portanto, o dinheiro não cai das árvores, da árvore da pataca. Portanto, de algum sítio vão buscar. Já falaram de ir buscar o dinheiro aonde? Às poupanças privadas dos europeus. Isto foi admitido por Lagarde, mas também por Maria Luísa Albuquerque, que tem responsabilidades, como vocês sabem, europeias neste momento. E agora, mais recentemente, prepara-se, não sei se acompanhaste, mas um desses think tanks, o Bruegel, recomendou que se faça um imposto novo um imposto para o lobby armamentista, um imposto para a guerra. Portanto, era o que nos faltava. Era o que nos faltava. Nós, europeus, que estamos completamente esmagados de espinha partida com esta taxação. Os portugueses sabem que isto é real, não é? Mas os espanhóis e os franceses não é muito diferente. Não, e nesse sentido, achas que aquela mensagem de Mark Rutte mostrou ainda mais o quão a Europa está de traseiro virado para cima, claro, em subserviência? Em subserviência, eu rejeito liminarmente que a Europa se continue a comportar como um parceiro júnior de uma aliança atlântica. Naturalmente, a Aliança Atlântica tem um papel, e outras alianças, mas falando desta agora em particular, tem um papel importante, a NATO tem o seu papel, mas nós não podemos ser os parceiros júniores, não é? Os lacaios subjugados, sabujos de qualquer aliança. Nós temos que ter uma voz própria, naturalmente, que defenda os interesses de Portugal, porque são os interesses de portugueses que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e todos os deputados, etc., têm a obrigação estrita de fazer. Nós temos que defender os interesses portugueses. E o que é dos interesses portugueses? É ter um Serviço Nacional de Saúde robusto, competente, com respostas atempadas, onde não morram bebés, onde não seja um perigo. Hoje em dia é um perigo nascer em Portugal. Um perigo nascer em Portugal, neste momento. Ou estar grávida. Não, estar grávida, né? Por isso a mortalidade. Nunca se nasceu tão pouco em Portugal e nunca se morreu tanto. De facto, já agora permite-me dizer, claro, parênteses, as explicações mais tapafúrdias, mais esotéricas
e inaceitáveis têm sido encontradas para o aumento da mortalidade. Ontem vi uma notícia que dizia que o aumento da mortalidade, o aumento crítico da mortalidade em Portugal se deve à falta de higiene. Mas eu pergunto, os portugueses passaram agora a ser cidadãos com falta de higiene? Foi agora que os portugueses que, bom, eu já viajei por muitas partes do mundo, felizmente, são pessoas de facto muito limpas, com muitos cuidados. Os portugueses passaram agora a ser... Aquilo que é necessário fazer é de facto uma auditoria ao excesso de mortalidade infantil, e não só, uma auditoria séria, que varra, de facto, uma série de questões, nomeadamente do SNS até às políticas públicas, que nunca são avaliadas. Mas isto só para te dizer, nestas condições, que sentido é que faz nós estamos a pagar mais um imposto para armas, João Nuno, para armas? E depois perguntamos, mas que filhos, que jovens é que vão pegar nessas armas? A tua filha vai? Os meus filhos vão? Sim, eu não quero os meus filhos a pegarem armas. Eu quero os meus filhos a estudar, a viajar, a passear, a pensar, a ler, a divertirem-se. Eu não quero os meus filhos a pegarem armas. Quero os meus filhos a produzir para o país. Eu não quero os filhos de ninguém a fazê-lo. Portanto, eu acho que os europeus está na hora, talvez por esta via, se os europeus e os portugueses em particular ainda não perceberam a gravidade da situação, não é? Talvez por esta via dos impostos, às vezes são um pouco mais sensíveis à carteira do que ao coração. Sim. Pode ser que por esta via percebam a insanidade em que estamos a entrar neste momento na Europa. Uma vez que colocas isto desta forma, também permite-me colocar a questão se, por exemplo, tendo guerra como a questão da Ucrânia, a questão de Israel, digamos, conflitos que não vemos sanados, que a diplomacia morreu? Bom, a diplomacia tem que renascer, como é evidente. E há pouco, quando falava de Portugal ter uma voz própria, é também nesse sentido. Portugal tem que se situar como um país pela paz. Independentemente daquilo que são as situações particulares geoestratégicas de cada um dos outros elementos da NATO ou da Europa, Portugal tem que se posicionar como um país pela paz. Portugal pela paz, defendendo naturalmente aquilo que são os interesses dos seus jovens, os interesses da economia portuguesa, da coesão social portuguesa, e deve usar justamente até as suas relações privilegiadas com uma série de outros países, nomeadamente alguns BRICS, como sabemos, com o Brasil, com vários países de língua oficial portuguesa, africanos, por aí fora, justamente para se constituir como esse elemento da paz. E isto não é mera retórica. Isto, tampouco, é uma utopia. O contrário da utopia é justamente tu chegares agora a julho de 2025 e não teres ouvido nunca a palavra paz da boca de Luís Montenegro ou de von der Leyen ou de qualquer... Isso é que é uma espécie de uma contra-utopia. Como se a guerra fosse uma inevitabilidade. João Nuno, a guerra é sempre o colapso da civilização. A guerra é sempre o falhanço absoluto da política em si mesma. E, portanto, nenhum ator político pode aplaudir esta verve, esta vereda beligerante. Não é? Ninguém pode fazê-lo. Os povos que estiveram em guerra, os povos que estão em guerra, como aliás disse este novo Papa, que estiveram em guerra e que estão em guerra, são povos que demoram gerações e gerações a cicatrizar. Ninguém, tu falas com qualquer... Tu também és muito viajado, tu falas com qualquer país que esteve em guerra, que fez a guerra, e perguntas, valeu a pena? Valeu a pena ter os caixões fechados, ou jovens a voltar para casa em sacos de lixo, cegos, estropiados, amputados, traumatizados? Não valeu a pena. Tu não és angolana? Sim, claro. Angolano, olha, é só pensar naquele que foi o mais longo conflito civil, a maior guerra civil da história. Ainda é a guerra angolana. Claro. E nós tivemos 17 anos de guerra colonial. Está viva isso, aliás. Eu nasci em Angola justamente por isso, porque o meu pai era médico, foi integrado nas colónias militares contra a sua vontade, mas foi. E, portanto, eu sou a prova viva que isso demora gerações a curar. Eu passei a vida a escutar o meu pai e amigos que tinham estado em combate, ex-combatentes, a contar histórias traumáticas e coisas que nunca cessaram, jamais curam. São cicatrizes sujas, eternas. E, portanto, nenhum povo quer a guerra, né? São justamente as elites que empurram e arrastam os povos para as guerras,
com benefícios próprios, a maior parte das vezes com benefícios económicos, lá está, o lobby armamentista, logo a seguir aos outros lobbies que eu elenquei há pouco, da alimentação, da saúde, exatamente, é dos mais poderosos e daqueles que são mais apetecíveis, e, portanto, são estas elites que naturalmente estão a empurrar a Europa para a guerra. E nós temos que ter essa voz própria. Portugal não deveria estar apenas, efetivamente, ao serviço das instituições globalistas supranacionais não eleitas, mas sim ao serviço do interesse dos portugueses. Parece que a nossa opinião é por interposta pessoa, não é? Mas eu tenho visto sondagens. O que é que preocupa os portugueses? Uma das grandes preocupações é esta. São as armas nucleares, porque se houvesse um referendo, ou se os políticos, de facto, eleitos, auscultassem efetivamente aquilo que é o sentir e o pensar dos portugueses, não entrariam na guerra, porque iam escutar, ter como retorno, de facto, respostas absolutamente negativas quanto a estas escaladas. Muito bem. Olha, Joana, outro momento do ano foram as legislativas antecipadas, onde, desde a ultrapassagem do Chega ao PS até, digamos, fazer de conta que não há problema nenhum por parte de Luís Montenegro, tudo isso tem-nos deixado assim um pouco a tentar ler o momento político que vivemos atualmente em Portugal. Eu leio a vitória retumbante do Chega nestas eleições, eu interpreto-a e leio-a efetivamente como a derrota de quem quis fazer da democracia um pequeno livro do bolso, quem quis domesticar a democracia e fazer lá a sua imagem e medida e corrompendo-a e desvirtuando-a na sua essência. Não foi logo, certamente, nos primeiros anos de democracia, houve muitas conquistas importantes no princípio, no Serviço Nacional de Saúde, lá está, na mortalidade infantil, mas a verdade é que a partir de uma certa altura eu atrever-me a dizer, sobretudo depois da grande entrada massiva de fundos europeus, lá está, 86, princípios dos anos 90, a corrupção passou a medrar e a minar todo o tecido político. E a verdade é que isso se tornou insuportável e, portanto, a vitória do Chega é, em primeiro lugar, uma resposta, há outros aspectos, mas é, em primeiro lugar, uma resposta a isso, que está depois aliada ao problema da agenda globalista, com a entrada massiva de imigrantes, que, obviamente, o Chega pôs como número 1 na sua agenda. Isso não há dúvidas nenhumas. Agora, aquilo que se segue é um pouco mais complexo, parece-me. Porque o Chega tem as suas escolhas a fazer, não são fáceis, entre continuar como partido de protesto ou passar a ser um parceiro de poder. Montenegro não conseguiu clarear até à data todos os problemas nos quais se enredou a propósito da SPI não viva, e portanto há aqui muitas respostas que continuam por serem dadas, e a qualquer momento pode ser outra bomba que nos vai arrebentar na cara. Eu acredito que os portugueses estão um bocadinho saturados de eleições e de miniciclos repetidos. E o Partido Socialista neste momento não conta e eu penso que continuará a atravessar um longuíssimo deserto. Deixa-me dizer, não é puxar a brasa à minha sardinha, mas é efetivamente um facto. Estas eleições vieram pôr a nu como nunca a aberração que é o sistema eleitoral português. O sistema eleitoral português já sabíamos que padece de muitos defeitos, por via, sobretudo, do método D'Hondt, mas nestas eleições tivemos esta coisa extraordinária de o ADN ter 84 mil, 85 mil votos, ter 4 vezes mais do que o JPP, tenho todo o respeito pelo JPP, não é isso que está em causa, não é? Naturalmente. E o JPP eleger para a Assembleia da República e o PAN não eleger. Mas vamos dizer uma coisa, não há aí... O ADN não eleger. O ADN não elegeu, mas não poderá existir aí alguma inconstitucionalidade. Vamos porquê? Porque estão proibidos os partidos das regiões autónomas. Bem sei, mas o JPP aqui tem dado assim uma no cravo, outra na ferradura, não é? De qualquer forma, o que enferma também aqui a montante disto é que nós não podemos ter um método onde temos cerca de 100 mil pessoas, foi o caso do ADN, eu era cabeça de lista, onde 100 mil pessoas que votaram com convicção e sabendo muito bem, porque o programa era muito distinto dos outros, não é? Sabendo muito bem no que é que estavam a votar, fora os simpatizantes, estas cerca de 100 mil pessoas, vamos arredondar assim,
e que depois não têm nenhuma representação e são considerados votos que vão para o lixo. Portanto, este problema já existia antes do JPP, agora foi à tona, evidenciado. Portanto, eu acho que isto também faz parte, atenção, embora naturalmente nem o PSD nem o Chega agora se interessem por esta temática, porque já tem um grande número de deputados, mas isto faz parte, efetivamente, dos males da nossa democracia, dos tais males que foram tornando as bases muito pútridas, não é? Que foram dando desgaste a estes alicerces da nossa democracia e tem que ser resolvido sob pena vão aparecendo mais partidos, porque eu acredito que a oferta partidária ainda pode ser mais fragmentária do que é agora, acredito sinceramente, e portanto, imagina, daqui a bocado temos de descontar um número muito volumoso de votos desperdiçados. De pessoas que depois não se sentem representadas no hemiciclo. Penso que neste momento, à data que falamos, portanto, concluindo, estamos numa encruzilhada. Eu penso inclusivamente política. Inclusivamente eu penso há um bloqueio político. As próprias presidenciais mostram isso mesmo, não é? Os próprios candidatos que se apresentaram no mainstream, portanto, eu sou uma candidata alternativa, podemos dizer assim, sou a candidata alternativa, acho que podemos formular dessa forma, mas dos candidatos do mainstream, estou a falar de Marcos Mendes, Gouveia Melo, António José Seguro, destes candidatos do mainstream, claramente são todos gestores da situação. Nenhum deles traz um projeto para o país, nenhum deles faz uma diferença para Portugal. Todos se propõem com mais um pozinho aqui ou mais uma chega acolá a vir gerir o status quo, não é? E isso mostra bem, aliás, o próprio dilema do Chega, que à data ainda não apresentou o seu candidato, também evidencia justamente essas dificuldades. Ou pelo menos quem é que pensam apoiar, porque as candidaturas não são partidárias. O seu candidato, assim do lado, visto do ponto de vista deles, okay, não é? Okay. Visto do ponto de vista deles. As candidatas não são suprapartidárias, que naturalmente todas elas, sem exceção, mesmo a de Marcos Mendes, são suprapartidárias, reúnem sempre, a verdade é que as eleições presidenciais reúnem sempre, eu também tenho o apoio do ADN, mas tenho apoios de outros setores que em nada têm a ver com o ADN, setores de pessoas, basta dizer que o meu mandatário nacional é o Manuel Pinto Coelho, o Dr. Manuel Pinto Coelho, que é um médico muito bem quisto em Portugal, ainda bem, lá está, porque defende a saúde e não a promoção da doença, e é por isso é que faz sucesso, mas isto para te dizer que ainda agora se desfiliou do PSD, ainda agora, muito recentemente. Portanto, eu penso que, efetivamente, este panorama presidencial também mostra um certo impasse político em que Portugal se encontra. Mas qual é a ideia para o país da Joana Amaral Dias? Olha, a minha ideia para o país é completamente diversa da gestão de uma situação. Até porque eu sou particularmente aversa a esta situação em que nos encontramos. Primeiro, como te disse, esclareci desde o início da nossa conversa de hoje, eu sou contrária à subjugação de Portugal a elites supranacionais não eleitas, a organismos, seja a OMS, a NATO, etc. Não quer dizer que não possamos ter parceiros, mas pelo contrário, eu não me revejo nada no orgulhosamente só, mas revejo-me orgulhosamente autónomo e emancipado, e sim, não é? E soberano. Portanto, eu sou soberanista, penso que não há mais nenhum candidato soberanista até agora, que se tenha apresentado até à data. Considero uma soberanista patriótica, não sou nacionalista, não defendo a superioridade dos portugueses em relação a nenhum outro povo, mas sou patriótica. Portanto, além de soberanista, sou soberanista não só neste plano geoestratégico, político internacional, como sou soberanista do ponto de vista da promoção dos nossos valores tradicionais portugueses, da nossa cultura, até porque, João Nuno, eu venho lutando contra o globalismo desde 2001. Eu estive nos fóruns Alterglobalização, Altermundialização, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, logo no princípio do século, e não mudei de ideias, ao contrário de outros partidos, de outras forças, de outros atores, de outros personagens políticos que também fizeram parte e que, entretanto, se esqueceram desse caminho. Portanto, desde logo eu proponho aquilo que é a retoma e a restituição de uma grande parte da nossa soberania. Isso é um projeto para o país. Da nossa soberania vai desse aspecto até à questão da promoção da natalidade dos portugueses de Portugal, natalidade dos portugueses. Claramente, também temos que esclarecer, como eu te dizia, o problema
da mortalidade. Da mortalidade. E também sou soberanista a ponto de defender que os portugueses têm que ter uma voz mais própria e que a democracia representativa é muito interessante, mas não pode esgotar a democracia. Portanto, eu sou defensora de instrumentos como o referendo. Portanto, a soberania em vários níveis, como podes ver. Para além disso, sou pela paz, pela promoção da paz, como te expliquei, e penso que isso é fundamental para um projeto de país. E depois, ainda voltando aos tais grandes lobbies que te falava inicialmente, penso que Portugal também deve ser autónomo desses lobbies e temos que repensar a nossa autonomia e a nossa independência alimentar. Mas olha, por exemplo, também, acho que as pessoas recordam muito bem disto, foi há poucos meses, energética. O apagão. Ninguém quer voltar a passar por um apagão. Este durou só umas horas, foi relativamente breve, mas eu acho que permitiu ao povo português perceber a magnitude, a gravidade, a velocidade, a escala. Com que ficamos indefesos. Totalmente indefesos, à mercê. Quem não tem 10 euros ou 5 euros no bolso para comprar umas garrafas de água, não é? Em dinheiro, pode morrer desidratado. Quem não tem dinheiro para ir a uma bomba de gasolina ou para pôr combustível, etc. Olha, Joana, deixa-me recordar, tu tens dois Portanto, momentos... mas isto para te dizer que realmente a minha candidatura tem mesmo um projeto... isto não é conversa para fiada. Para o país, não é... Diferenciador. Exatamente. Olha, Joana, tu tens dois momentos na campanha eleitoral que saltaram para as primeiras páginas da comunicação social, mas daí é o silêncio. Foi o teu confronto com Pedro Nuno Santos. Exato. E com Luís Montenegro. Como é que se lê também uma comunicação social que é seletiva em relação ao tempo que dá às candidaturas? Olha, no caso das legislativas, empregam aquele critério de só cobrimos ou cobrimos mais aqueles que já têm representação parlamentar. Enfim, é um critério altamente discutível porque é contrário à lei, não é? Viola a lei. Mas nas presidenciais, e por isso é que eu tive esses dois confrontos, mas nas presidenciais já tive outro, que foi com o diretor de informação da RTP, não sei se acompanhaste, sim, em que, mera casualidade, encontrei-o, como também foi mera casualidade encontrar o Montenegro, etc. Mas olha, Portugal é pequeno. Encontrei o diretor de informação a almoçar e tive a oportunidade de lhe perguntar diretamente, que entretanto foi demitido, no dia a seguir foi demitido, mas perguntei-lhe diretamente a que propósito, com que critério é que há candidaturas presidenciais que têm uma cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana, nomeadamente do Sr. Gouveia Melo, e há candidaturas como a minha que nem no lançamento da candidatura, no dia 10 de junho, no Martim Moniz, na Praça de Martim Moniz, em Lisboa, a RTP se dignou a estar. Isto, desculpem, se isto não é... Eu acho que, independentemente se as pessoas simpatizam ou não com a minha candidatura, estou para além disso. A minha questão é, qualquer democrata tem que ficar, obviamente, consternado e preocupado com esta situação. Qualquer democrata tem que perceber que estas são as eleições de 1958 que elegem Américo Tomás e deixam da borda do prato o Huberto Delgado com todo tipo de batota. Porque se a comunicação social, à partida, já definiu um ganhador, um vencedor, um ou dois, não é? Pelos vistos, há indeciso entre o Dupont e o Dupont, o senhor feliz e o senhor contente. Os programas são iguais, como eu disse há pouco, não é? É um pouco isto que estamos a falar. Se a comunicação social já tomou esta decisão, João Nuno, então para que é que servem as eleições? Se já decidiu que acompanha a par e passo a campanha de Gouveia Melo, de Marcos Mendes e de António José Seguro, mas sobretudo os dois primeiros, e que as demais campanhas não têm direito a tempo de antena, não são... Onde é que está o critério? Agora não podem dizer que é como nas legislativas, que havia uns que já estavam eleitos e por isso têm mais tempo de antena. Até porque não deve ser verdade, porque eu acho que quando cai um governo, o Parlamento, de alguma forma, também deixa de... Claro. Portanto, claro, aqueles estão lá em corpo presente porque não podem deixar de estar. Claro. Mas aquele Parlamento deixa de ser válido como representação. Por isso é que eu disse que o critério era, no mínimo, dúbio e contrário à lei. Isso significa, então, que as regras da democracia são o que a comunicação social escolhe também? Neste momento, sim. O problema é que quem é que escolhe a comunicação social? Portanto, as regras da democracia são aquelas que a comunicação social mainstream escolhe. Verdade. Então, a pergunta que segue é quem é que escolhe a comunicação social?
quem é que paga, patrocina a comunicação social, que está, obviamente, em perda acelerada de espectadores e de leitores, quem é que dirige as agendas nas redações, quem é que seleciona os diretores de informação e com que critérios? Aí está a verdadeira pergunta. Não é por acaso que as grandes televisões, em Portugal e em todo o mundo, se têm aliado ao poder político para acabar com as redes sociais e com tudo o que sejam meios de comunicação social alternativos. Não é por acaso. É porque, efetivamente, as redes sociais e muitos atores destes fora, portanto, que não sejam do Legacy Media, têm-lhe feito frente e têm trazido, olha, tudo isto que nós falámos hoje, não é? A importância da Comissão, por exemplo, da moção de censura à von der Leyen. Ainda hoje ou ontem, nós assistimos a alguém que apoiou Donald Trump a entrevistar o primeiro-ministro ou o presidente do Irão em contraciclo daquilo que foi o bombardeamento. Ou seja, Tucker Carlson faz no seu programa aquilo que não poderia fazer nem na Newsmax, nem na Fox. Claro, e portanto, quem é que manda na comunicação social? Portanto, nós vivemos, efetivamente, portanto, a comunicação social manda na democracia, decide quem é que é eleito antes de o ser, é como a pescada, que antes de o ser já o era, não é? E, portanto, nós neste momento não vivemos em democracia e sobre isso não há dúvidas. Nós vivemos na dita mole, não é? Ou na democracia, não é? Ou na demo dura. Oh, Joana, sabes ou na demo dura. Agora, em democracia... Já disseste isso aqui no nosso programa? Não. Acho que todas as vezes que cá vens, tu lembras-nos que nós não podemos afirmar que vivemos em democracia. Não podemos. Vivemos num sistema híbrido, não é? Num sistema híbrido, onde há eleições. Bom, eu tenho que lembrar, para quem não é tão politicamente informado ou não tem tanto interesse, que em muitas ditaduras, nomeadamente durante o Estado Novo em Portugal, mas em muitas ditaduras existiam eleições. As pessoas pensam que é por existir eleições que há democracia. Isso é um absurdo. Há muitas formas de driblar e de fazer contrabando, adulterar as eleições. Há muitas formas. Agora, a mais simples, a mais insidiosa, é obviamente fazer o controle pelas mentes, pela comunicação social, é pela propaganda massiva. É o escravo que é escravo sem o saber. Sem o saber. Olha, Joana, para quando um manifesto, para que nós possamos, de facto, continuar e para que as pessoas possam... Estou a trabalhar nisso. Estamos a fazer um grande calendário para estas presidenciais, que vamos ter um manifesto e um programa alicerçado, um programa próprio alicerçado nestas ideias-chave que eu te dei, mas naturalmente depois terão mais detalhe, porque eu acredito num Presidente da República, numa Presidência da República ativa. Portanto, eu pretendo ser uma Presidente da República ativa, não é excedendo os poderes de Belém, nada disso, mas fazendo uso de todos os poderes que estão no alcance. E são muitos, apesar de tudo, muitos. Quando se fala de magistratura de influência, quando se fala de chefe maior das Forças Armadas, etc., nós não estamos a falar apenas de jarras decorativas. Embora tenha havido antecessores no cargo que tenham feito disso um pouco momentos mais folclóricos. E, portanto, eu acho que é preciso devolver a gravitas, a dignidade ao cargo de Presidência da República e é preciso que, efetivamente, a Presidência da República seja de todos os portugueses, João Nuno, e que seja também, justamente, essa defesa desses mesmos interesses juntos dos governos que vão passando, porque são vários os governos que vão passando. Joana, mas então um cidadão português para votar na Joana Amaral Dias tem que concordar e tem que estar de acordo e tem que ter a mesma mundivisão que a Joana Amaral Dias tem. Por exemplo, se eu tivesse que corresponder a esse padrão, futebolisticamente estava feito ao vivo, porque estamos um pouco nos antípodas. Nunca misturei política com futebol. Aliás, sempre condenei os chamados bolopatas, políticos que usam o futebol para se promoverem.
E, portanto, nunca o fiz, nem nunca o farei. De resto, claro que as pessoas não têm que pensar igual a mim, até porque aquilo que eu sempre promovi na política e continuo a querer estimular, nomeadamente como candidata à presidência da República, é o pensamento crítico. É que as pessoas possam formular as suas próprias opiniões e construir os seus próprios posicionamentos na sociedade de uma forma livre. Mas, para isso, para termos esses graus todos de liberdade, precisamos da liberdade, em primeiro lugar, e de restituir de várias formas. Ela tem estado também sob ameaça, o que é natural, porque como a democracia está ameaçada, a liberdade também está, e vice-versa. Não interessa agora se é o ovo ou se é a galinha. Têm que estar devidamente informadas, que, como acabámos de ver, não estão, porque o mainstream media, a comunicação social mainstream está tomada, feita refém de interesses fácticos e opacos, e tem que, obviamente, ter um bom nível de escolaridade e de educação, não é? O que também está ameaçado por via deste facilitismo. Basta ver o que aconteceu com o exame de filosofia. Foi Digital, não é? Aquilo correu mal. É uma vergonha o facilitismo neste momento que se assiste no ensino, nomeadamente nessa disciplina absolutamente crítica, fundamental, que é ela que também lá está, que nos ensina a ser livres pensadores. Olha, e a termos as nossas próprias ideias. Joana, eu sei que tu fazes questão de manter as coisas em separado, mas quando, por exemplo, nós olhamos para a mãe Joana Amaral Dias e vemos o cuidado que tu tens com a exposição às redes sociais e aos telemóveis, e depois vemos políticas dos governos realmente a começar a regular isso, sentiste de alguma forma que, enquanto psicóloga, estavas um passo à frente daquilo que... Olha, obrigada, João Nuno, pela tua pergunta, porque eu há anos que venho pedindo à sociedade e aos sucessivos governos que regulamentem telemóveis, que impeçam a utilização de telemóveis a menores de 12 anos e redes sociais a menores de 16. E, portanto, considero que é uma vitória pessoal minha. Uma vitória pessoal que finalmente isto começa a fazer caminho, finalmente as pessoas começam a entender que o telemóvel é uma arma, e é uma arma altamente intoxicante e nociva nas mãos de qualquer pessoa, minhas, tuas, se não for bem usado, mas destrutiva, obviamente, nas mãos de uma criança que não tem essa capacidade seletiva, não tem o mesmo livre-arbítrio e a mesma capacidade de escolha e de firmeza nas suas decisões, de autodisciplina e por aí fora que um adulto deverá ter. Portanto, considero que finalmente já propus, já fiz petições, fiz propostas de projeto de lei, cartas ao Primeiro-Ministro, sobre o uso dos podcasts, tudo o que eu poderia fazer contra o uso dos telemóveis está, mas eu também devo dizer que mesmo assim isto não vai ser o suficiente, nem pouco mais ou menos, porque lá está, até por via daquilo que aconteceu, eu estava a dar o exemplo do exame de filosofia, eu penso que é um cavalo de Troia, para se expandir a digitalização do ensino, que será, obviamente, napalm sobre o desenvolvimento cerebral, cognitivo, cultural das nossas crianças. Olha, Joana, e então o que é que podemos esperar da tua, embora ainda existam aí as autárquicas pelo meio, o que é que podemos esperar da tua candidatura e da forma como a vais levar a cabo? Olha, em primeiro lugar eu quero fazer uma campanha porta a porta, a falar de facto com as pessoas. Eu gosto muito de conversar, caso não tenham reparado, e gosto muito de pessoas. Aliás, foi por isso também, acho que a principal razão que escolhi psicologia. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de ouvir. Estou há 30 anos a escutar os portugueses em contexto clínico, em consultório. E também escuto muitos portugueses na rua, naturalmente, que me abordam, vêm ter comigo. Portanto, será uma campanha porta a porta. Uma candidatura que é a candidatura alternativa, como eu te dizia, e que está aberta a todos os que vierem por bem. Tem recebido apoio, até alguns bastante inesperados, e que realmente quer integrar no seu programa, no seu manifesto, justamente os contributos das tais pessoas reais e das instituições reais que estão no terreno, com as suas preocupações, e não que seja uma coisa fechada de gabinete. De resto, eu penso que os portugueses conhecem-me já bastante bem, João Nuno, e sabem aquilo que eu venho. Sabem que eu nunca me servi da política, não preciso da política para absolutamente nada. Se precisasse, já me tinha pendurado em algum sofá meio estufado do poder.
coisa que não fiz. E já todos sabemos que já cá andas há uns anos a moer o juízo a muita gente. Estou a moer o juízo e estou como missão e serviço público. É assim que eu me apresento, Joana. Muito bem. Joana Amaral Dias, obrigado, sempre um gosto estar aqui contigo. Foi um prazer. Obrigado a si que nos acompanhou neste programa, que foi o pontapé de saída de toda uma semana de conversa. Já sabe, se gostou desta e de outras, pode partilhar subscrevendo o nosso canal de YouTube, colocar lá um gosto, clicar no sininho para receber a notificação. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Amanhã vamos estar de volta para mais uma conversa. Desejo ter a sua presença amanhã. Obrigado.